sobre anestesia. Os anestésicos podem ser divididos em gerais e locais. Existe um subtipo local, que são os anestésicos regionais, mas que eu vou descrever mais para frente. A diferença é que os anestésicos gerais, eles conseguem eliminar a dor, mas com perda de consciência. E os anestésicos locais, eles eliminam a dor sem a perda de consciência. O primeiro anestésico geral usado pelo homem foi o éter. Era um anestésico inalatório e, em seguida, o homem começou a usar o clorofórmio. Entretanto, o éter e o clorofórmio apresentam várias características negativas e, por isso, eles pararam de ser utilizados atualmente. Nós continuamos usando alguns anestésicos inalatórios, mas também usamos alguns anestésicos endovenosos. Durante a anestesia, dependendo da dose de anestésico que o anestesista vai usar no paciente, a gente pode perceber 4 estágios. O primeiro estágio chama estágio de analgesia. Isso ocorre quando a quantidade de anestésico é tão baixa que ele não chega a eliminar completamente a dor, mas ele diminui bastante a dor, por isso ele é chamado analgesia e não anestesia. Aumentando um pouquinho a concentração desse anestésico, você entra no estágio de excitação. Nesse estágio, o que acontece é que neurônios inibitórios do sistema nervoso central eles são bloqueados. E aí, com isso, você tem uma excitação paradoxal. O paciente ele pode ficar delirante, ele pode falar coisas sem sentidos, ritmo respiratório alterado, muitas vezes ele até pode ficar agressivo. E com uma dose um pouquinho maior do anestésico, aí você atinge o grau de anestesia cirúrgica. E aí, nesse momento, existe perda de consciência e os neurônios excitatórios do sistema nervoso central também vão ser bloqueados, e aí vai recuperar a regularidade respiratória, vai diminuir os movimentos involuntários, e você pode tanto ter uma anestesia leve, bem tênua, que os estímulos respiratórios, cardíacos, eles se mantêm, ou então, em quantidades um pouco maiores, você consegue atingir um grau muito mais severo de anestesia, o que leva à paralisia da musculatura respiratória, diafragmal, intercostal, e, portanto, nesse momento, o paciente precisa receber intubação. Então, você pode tanto ter grau cirúrgico leve, até um grau cirúrgico um pouco mais intenso, e que daí requer ajuda de aparelhos para o paciente respirar. E com uma dose um pouco maior do anestésico, a gente atinge o estágio de depressão medular. O que acontece nesse momento é que há uma depressão severa do centro vasomotor e aí a pessoa perde a capacidade de controlar a pressão arterial. Outra coisa é que você tem uma paralisia total do centro respiratório, né, que já naquele estágio anterior, o paciente já não conseguiria mais respirar, agora intensifica-se esse problema, e aí entra num colapso cardiorrespiratório e morte, se você não tiver um suporte artificial circulatório e respiratório imediato. Os anestésicos gerais endovenosos, eles podem pertencer a várias classes terapêuticas, sobretudo barbitúricos como o tiopental, que é um agonista GABAérgico, ele estimula os receptores do GABA. O propofol tem o mesmo mecanismo de ação, mas ele não é um derivado do ácido barbitúrico, ele não é da classe dos barbitúricos, ele é chamado de derivado fenólico, mas a ação dele é idêntica aos barbitúricos e alguns autores até colocam ele agrupado na classe terapêutica dos barbitúricos por esse motivo. A ketamina, ela age inibindo os receptores do glutamato. O glutamato é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central, assim como o GABA é o oposto, é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. O midazolam e o diazepam são exemplos de benzodiazepínicos, e benzodiazepínicos eles também vão se ligar aos receptores do GABA, porém não no sítio ativo, sim num sítio alostérico, um sítio lateral, e isso leva a alteração na forma do receptor. E esse receptor agora, com a forma alterada, ele tem maior afinidade pelo GABA do que anteriormente.
Isso então vai aumentar a, o efeito do GABA sobre aquele neurônio. Isso vai levar então à entrada de cloreto e, portanto, de sensibilização daquele neurônio. Os principais anestésicos inalatórios atualmente são o alotano, o isoflorano, o enflorano, o metoxiflorano e o óxido de nitrogênio. Não há consenso sobre o mecanismo de ação desses gases, né, desses agentes inalatórios, mas alguns autores arriscam-se a dizer que ele tem o mesmo mecanismo de ação que os barbitúricos, que o propofol e que o álcool, ou seja, que é um agonista, eles são agonistas GABAérgicos, eles estimulam os receptores do GABA, promovendo então influxo de cloreto, né, no neurônio, e o que leva à hiperpolarização desse neurônio e, portanto, uma dificuldade maior dele entrar em potencial de ação. A diferença entre esses gases, além da duração de efeito, o início, né, da indução do efeito, alguns deles sofrem metabolização hepática, outros não sofrem metabolização hepática, alguns deles podem irritar a mucosa, alguns deles são explosivos. Então, eles têm diferenças em algumas características físico-químicas e biológicas. E, portanto, a escolha do melhor medicamento vai depender de diversos fatores relacionados, por exemplo, com a idade, com do paciente, com o tempo de uso, o tempo do procedimento, entre outras coisas. Anestesia local e regional. Anestesia local e regional, elas são feitas com princípios ativos que têm como molécula original a cocaína. Não é à toa que todos eles têm caína como sufixo. Bupivacaína, procaína, lidocaína, clorprocaína, mepivacaína, tetracaína, benzocaína, butacaína, propoxicaína, ropivacaína, etidocaína, prilocaína e articaína. E a própria cocaína, ela originalmente ela era usada como anestésico local, porém hoje o seu uso restringe-se a uso como droga de abuso, não existe mais uso farmacológico para cocaína. A anestesia local, ela pode ser feita em mucosas ou pele intacta, pele íntegra, na forma de gel ou de um spray, na anestesia que nós chamamos de anestesia de superfície. Quando você quer atingir camadas mais profundas e desensibilizar um pouco melhor e uma área um pouco maior do local onde você vai fazer o procedimento, você pode usar uma infiltração local. Então, o fármaco nessa situação, ela é injetado geralmente por meio de uma seringa e agulha, ela vai ser injetado então em camadas mais profundas do tecido. Na anestesia regional, você insere uma agulha no espaço intervertebral a fim de administrar o anestésico próximo à medula espinhal e com o objetivo de dessensibilizar áreas maiores na parte inferior do corpo do paciente, né, nos membros inferiores. Existem dois tipos de anestesia regional. Uma que se chama peridural ou epidural, que é quando você administra o anestésico na periferia em volta da meninge dura mater. Esse procedimento ele é menos invasivo que a raquianestesia, também chamada de subaracnoide. Como o próprio nome diz, na raquianestesia subaracnoide, você administra o fármaco no espaço subaracnoide. Para isso, você tem que romper a meninge dura mater, ultrapassar a meninge aracnoide, e aí você administra o fármaco naquele espaço subaracnoide. Para evitar uma lesão à medula, costuma-se fazer isso na coluna cervical, em áreas baixas, onde você tem a cauda equina, para você não chegar muito próximo da medula. E, entretanto, esse procedimento pode ser feito em vértebras mais altas e, portanto, mais próximas da medula mesmo, medula cervical. E no caso da subaracnoide, né, ou raquianestesia, você pode usar dois tipos de anestésico local. Um que é isobárico, ele tem a mesma densidade que o líquor, ou o hiperbárico, que a gente chama de anestésico pesado. Quando você está usando anestesia pesada, ela é hiperbárica, ela é muito densa. O fármaco ele vai descer, por gravidade, ele vai se acumular no fundo do espaço formado pela dura mater. Então,
O procedimento ele vai ser mais intenso, a anestesia vai ser mais intensa e mais duradoura do que quando você usa o anestésico isobárico, que como ele tem a mesma densidade que o líquor, o anestésico ele acaba por difusão, ele acaba se espalhando por uma área maior ali no espaço subaracnoide. Né? O problema de usar a solução hiperbárica é que o paciente ele deve ser mantido em posição de Fowler a 45 graus até que o anestésico perca o efeito. Porque senão, imagina que é como se fosse um tubo de ensaio. Todo o líquido que está acumulado no fundo, se você deitar um tubo de ensaio, esse líquido vai em direção agora à boca, né, ao topo, ao gargalo do tubo de ensaio. Isso é o que aconteceria com o paciente se você deitar o paciente e ele ainda tiver o anestésico pesado ativo. Ele vai escorrer para áreas mais altas e ele pode daí causar paralisia respiratória. E se ele conseguir chegar no encéfalo, o fármaco chegar no encéfalo, ele vai bloquear alguns neurônios importantes para a manutenção da vida, para controle da pressão arterial, respiração e outras funções vitais. Então, o paciente tem que ser mantido a 45 graus até que o anestésico não tenha mais efeito, não tenha o risco dele causar esse bloqueio. Anestésicos locais são bases fracas e isso faz com que eles estejam parcialmente ionizados em ambientes ácidos. Os ambientes ácidos eles favorecem o equilíbrio para a forma iônica do anestésico local. E isso é um problema porque o anestésico local, para ele agir, ele tem que entrar nos neurônios e aí ele vai fazer o bloqueio reversível dos canais de sódio. Esse é o mecanismo de ação dos anestésicos locais. E se ele não conseguir entrar no neurônio, ele não consegue executar sua função. E a forma iônica do anestésico local tem uma dificuldade grande para passar as membranas. Portanto, o anestésico local vai ter uma ação muito mais intensa, muito melhor, quando ele está em ambiente alcalino ou neutro, porque daí isso favorece a forma molecular do anestésico e a forma molecular, como não tem carga, ele passa melhor pela membrana do neurônio. Portanto, áreas inflamadas ou áreas infeccionadas, que são extremamente ácidas, elas têm uma dificuldade enorme em serem anestesiadas por anestésico local. Existe um risco enorme de você ter falha anestésica. Uma área inflamada ainda tem um problema de ter vasodilatação local, que aumenta a possibilidade, aumenta o fluxo sanguíneo e com isso a absorção do anestésico local, que por definição deveria ficar no local para agir. Ainda tem o problema da aumento na permeabilidade venular causado pela inflamação, que também favorece a absorção do fármaco e, portanto, o fármaco não vai ficar no local, ele vai cair na corrente sanguínea, ele vai para a circulação sistêmica. Então, além da falha anestésica, você ainda pode ter efeitos sistêmicos do anestésico local, e eles são muito perigosos. Eles, quando eles atingem a circulação sistêmica em grande quantidade, ele pode apresentar um alto grau de toxicidade. Eles podem desde causar inquietação, tremor, convulsão, depressão central, depressão respiratória e levar o paciente à morte. Um outro motivo para isso é que eles podem causar arritmia e parada cardiorrespiratória. E também podem causar vasodilatação e, com isso, uma queda muito grande na pressão arterial. Tudo isso contribui, então, para a morte, né, possível potencial de morte do paciente.